Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos nessa quinta-feira. Fazemos um estudo rápido do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos falando, que é uma temática muito interessante, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje nós estamos indo para a nossa aula 132. Vamos seguir, então. Na questão 516, Kardec vai perguntar: poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Respondem os espíritos: isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. Bom, nós já falamos um pouquinho aqui sobre bom gênio, mau gênio, né? Nós vimos, por exemplo, em relação ao mau gênio, que não há uma designação divina, né, para que um espírito nos perturbe, nos influencie negativamente. Então, em relação ao mau gênio, isso vem do seu livre-arbítrio. Via de regra, porque se encontra ligado a nós por débitos do nosso passado remoto, ou porque se afiniza com o modo em que pensamos, sentimos e agimos desequilibradamente nessa vida. Então, em relação ao mau gênio, é isso que acontece. Em relação ao bom gênio, nós somos ligados a eles, muitas vezes por laços seculares, de afinidade, de amor, né? Muitas vezes já compartilhamos juntos de experiências reencarnatórias. Então, Kardec aqui quer saber se estes espíritos que têm ligação conosco, se eles podem reencarnar para ficarem mais próximos de nós. Bom, aqui eles dizem que pode sim, mas que geralmente o que acontece? Eles designam outros para reencarnarem junto a nós. Isso é muito fácil de se entender. Há uma preocupação do espírito reencarnante por conta do esquecimento. Nós já tivemos a oportunidade de falar que o esquecimento para todos nós funciona muitas vezes como um remédio misericordioso para que nós possamos recomeçar, reaprender, sem o peso da culpa, das lembranças do nosso passado delituoso. Mas se funciona esse esquecimento como uma bênção, para espíritos bons, vamos dizer assim, não deixa de ser uma tarefa difícil, uma vez que eles podem errar. É difícil, mas eles podem. Porque vão se encontrar sujeitos a toda a materialidade, ainda pesada, que existe no nosso planeta. Vão estar sujeitos à influência das dores materiais, das dificuldades materiais, das paixões materiais, justamente por conta do esquecimento. Então, em sendo bons espíritos, eles trarão na sua consciência exatamente o que são. Mas nós não podemos nos esquecer que dentro desta proposta de esquecimento não deixa de ser difícil você realizar os seus compromissos. Isso fica muito claro quando a gente se recorda, por exemplo, do livro Renúncia, né, pelo Espírito Emmanuel, ditado ao Chico Xavier. No quanto nós vamos ver lá, né, o espírito elevadíssimo de Alcione, né, solicitando retornar ao plano físico da matéria, e um dos seus benfeitores dizendo assim: mas você tem certeza que você quer mesmo retornar? Porque você pode cair, você pode falhar, você pode inclusive se comprometer, coisa que você já não tem mais. Ou seja, você chegou aqui sem débitos, e você pode adquiri-los nessa nova proposta reencarnatória. Então, você tem certeza que você quer ir? Então, vocês vejam aí que não é fácil reencarnar no plano físico, mesmo para os espíritos mais elevados, que trazem missões, tarefas que, via de regra, foram por eles solicitadas devido ao amor que têm aqueles que ainda permanecem de nós jungidos a este planeta de provas e de expiações e ao ciclo das reencarnações. Então, muitas vezes, o bom gênio, esse espírito que nos ama, ele pode sim solicitar
seu retorno ao mundo físico para ficar mais próximo de nós, tentar nos auxiliar de modo mais efetivo, como fez, né, esse caso citado por mim do livro Renúncia, né? Mas é mais comum, e é isso que nós estamos vendo nessa resposta, que eles deleguem tarefas, ou seja, por sua elevação espiritual, e porque existem outros espíritos que nos são simpáticos, espíritos familiares, né, espíritos que nos amam, eles delegam a tarefa. Não, então vai você, porque eu vou ficar aqui guardando ambos. Eu vou ficar aqui incumbido de intuí-los, né, de protegê-los, de ampará-los nos momentos difíceis. E você vai, então, para ficar mais próximo dessa pessoa para tentar auxiliar. Então, é isso que a resposta está dizendo. No lado do mau gênio, não é muito diferente, né? Então, vamos imaginar, vamos supor que nós temos aí uma situação de um obsessor crudelíssimo, né, que tem débitos, ou seja, para com o qual nós temos débitos milenares do passado. E esse obsessor, dotado de inteligência, ele sabe muito bem que se ele reencarnar para nos perturbar de modo mais próximo, ele vai esquecer do seu intuito. E ele pode também fracassar na sua tarefa, ele pode nos amar, né? Ele pode, ao invés de acabar com os nossos propósitos, ele pode auxiliar. Por quê? Justamente porque ele vai esquecer, ele vai começar tudo de novo. Ele vai reencarnar, vai ser um bebê, vai estar sujeito às influenciações dos pais biológicos, vai estar sujeito à educação que ele vier a ter, à religião que porventura ele venha a professar, né? Ele está sujeito. Então, esse tipo de obsessor inteligente que quer continuar perseguindo, ele não vai se propor a reencarnar, mas ele vai designar outros espíritos, né, tão malévolos quanto ele, que possam, vamos dizer assim, se obrigar perante ele a vir a reencarnar para atrapalhar a nossa tarefa, a nossa trajetória, para nos infelicitar, né? E ele vai, então, o obsessor, permanecer na espiritualidade para certificar-se de que aquele que vai reencarnar para prejudicar vai fazer isso. Então, a mesma similitude de raciocínio lógico vale para ambas as situações. E é isso que os espíritos estão dizendo nessa resposta. Questão 517, pergunta Kardec. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, veja só, aqui, a pergunta de Kardec e a resposta foi mais dirigida a espíritos protetores. Então, eles disseram que sim, pode haver espíritos protetores que se incumbem, às vezes por séculos, de acompanhar um grupo familiar. Nós estamos falando de uma família espiritual, porque aqueles falam que são unidos pelo afeto, né? Então, muitas vezes, este espírito protetor, ou estes espíritos protetores, já não necessitam reencarnar, então permanecem na espiritualidade, auxiliando aqueles membros que eles amam, que ainda estão sujeitos a este aprendizado que a reencarnação impõe. Mas se na pergunta e na resposta houve um direcionamento de Kardec e dos espíritos em relação a espíritos protetores, o mesmo pensamento, e aí nós estamos alargando o nosso raciocínio, funciona em relação aos maus gênios. Então nós vamos ter também grupos familiares, muitas vezes não unidos pelo afeto, mas unidos pela simpatia de ideais malévolos, ou seja, nós vamos ver um grupo de espíritos que não formam necessariamente uma família espiritual, mas formam um conjunto de espíritos endividados, geralmente em situações, em débitos passados conjuntos. Então vamos imaginar aí um bando de ladrões, não é? A reunião de vários espíritos que praticaram a corrupção juntos, né? Então nós vamos ter uma série de questões que possam envolver débitos conjuntos entre vários espíritos. Eles não deixam de formar, digamos assim, uma família espiritual. Eles, muitas vezes, não se amam, mas porque realizaram débitos juntos,
permanecem jungidos para a necessidade de aprendizado do conjunto. E então, espíritos que eles prejudicaram podem também, na espiritualidade, se dedicar a prejudicar aquele conjunto de espíritos que têm débitos em conjunto. Mesmo raciocínio lógico que funcionou na pergunta e na questão 517, nós podemos entender e podemos imaginar, raciocinar em cima também de débitos, de processos espirituais expiatórios em conjunto. Vamos lá. 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Então, Kardec quer dizer o seguinte, que existem espíritos que simpatizam com o nosso modo de ser, de pensar, de sentir, de fazer, nós já entendemos. Nós, então, somos responsáveis por atraí-los. Mas existe também esse tipo de atração por uma reunião de indivíduos, por uma coletividade, seja ela pequena, seja maior? Pode haver esse tipo de atração? E aí vamos à resposta. Os espíritos, e aqui eu quero mencionar o seguinte, essa resposta é uma resposta muito interessante e longa. Então vocês vão perceber que, diferentemente de muitas outras questões que nós já estudamos, eu parti ela um pouquinho. Então você vai ver eu mudar aí na tela os dizeres, pelo menos, deixa eu ver, umas 4 vezes, tá? Mas é justamente ressaltando os pontos importantes nessa resposta, que é uma resposta interessantíssima dos espíritos a essa questão de coletividade e de atração em relação aos espíritos. Então, dizem eles, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Bom, até aí tudo bem. É a questão da simpatia, é a questão da atração. Nós já falamos isso, e isso vale porque é uma lei, a lei da atração, para o bem e para o mal. Continuam eles. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos, é claro. Quando você compartilha ideias e pensamentos e crenças com um conjunto de pessoas, é muito fácil eles te ouvirem, né? Quando você discorda, às vezes quer apresentar uma novidade ou um pensamento divergente, ou há a divergência na hora, ou então todo mundo finge que não te escuta, né? Você é ignorado. Então, entre os semelhantes, a possibilidade de sermos ouvidos é maior. Bom, continuam eles. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Então, aqui eles já falaram que a lei de atração também vale para as coletividades. Tá? Então, pelas tendências, individualmente, o homem atrai espíritos simpáticos. Também pelas tendências, uma coletividade atrai espíritos afinados. Bom, continuam eles. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Então, a lei da atração, que vale para os indivíduos, também vale para as coletividades. Então, dentro de um conjunto de espíritos, pode ser de um povo, de uma cidade, pode ser de uma sociedade, não é? Pelo conjunto, quer dizer, por aquilo que predomina em relação às paixões, ao caráter, às tendências, há um movimento atrativo de espíritos similares. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, ou seja, não há interesse em você continuar acompanhando espíritos que não compartilham de nada de você. Não há interesse dos espíritos, mesmo que haja um interesse inicial para perturbar, eles perdem quando veem que não vão ter êxito, né? Porque eles não são escutados, porque você pode fechar os seus ouvidos às más influências, por exemplo. Então, por que um obsessor vai passar o tempo integral da trajetória dele por um caminho que não está tendo êxito, né? Ele te observa por um tempo, esse tempo pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo,
aguardando que você caia nas armadilhas que ele cria. Mas se você for persistente, se você for firme nos novos propósitos, com o tempo, duas situações podem acontecer. Ou os obsessores desistem e partem para outra tarefa, ou eles também se modificam. Percebendo a modificação em você, as novas propostas, os novos pensamentos, as novas ações, e muito do seu exemplo como encarnado, o coração deles também vai se apercebendo da situação lamentável em que se encontram, porque aquele que odeia é infeliz. Não se iludam. Isso é uma afirmativa que a gente faz para os espíritos desencarnados. O ódio infelicita. Você adoece, porque você permanece preso a uma ideia infeliz, a um sentimento que lhe magoa integralmente o tempo todo, né? Você impede de caminhar. Não raro esse ódio, esse desejo de vingança, te afasta dos espíritos que você amou, ama e que te amam, né? Então, não é lucro ser obsessor. Por mais que eles se enganem, às vezes esse engano dura séculos, dia virá em que eles vão constatar essa verdade, porque é uma verdade. O bem pacifica, felicita, faz crescer, liberta. O ódio faz exatamente o contrário. O ódio escraviza, infelicita, distancia você de novas oportunidades e de quem você amou ou ama. Continua ainda eles. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então é por isso que, principalmente nas linhas espiritistas, eu não falo nem espíritas, porque há um movimento muito maior do que simplesmente esse dentro das linhas espíritas. Então se fala abertamente desse movimento de transição que o planeta está atravessando. Então, guardadas as diferenças interpretativas de entendimento ou de crença, inclusive, toda a população sente algo diferente no ar. E há, então, uma busca, como nunca houve antes, para um maior entendimento. Mesmo que as criaturas, na sua grande maioria, não consigam implementar propostas de melhoria pessoal, todos já estamos bastante cientes, pelo menos a grande maioria de nós, já está bem ciente que é preciso fazer esse trabalho. É preciso dar esse passo. E é justamente porque intuitivamente ou conscientemente nós estamos cientes de que a Terra só vai melhorar quando a grande parte da sua humanidade também melhorar. Por quê? Porque na medida em que nós, como individualidades, pequenas ou grandes coletividades, vamos modificando o nosso padrão de pensamento, de sentimento e de ações, modificando gradativamente o nosso padrão vibratório, as energias que emitimos, que trocamos, nós vamos interferindo na atração dos espíritos que nos acompanham. Quanto mais de nós estivermos exercitando essas melhores propostas, mais bons espíritos atuam conosco, através de nós, nos auxiliando. Quanto mais nos distanciamos do equilíbrio, quanto mais negativamos o nosso padrão vibratório, mais atraímos espíritos dessa mesma dimensão, ou seja, para o desequilíbrio, para a corrupção, para a guerra, vão interferir nesse teor no mundo em que vivemos. Então, nesse grande período de transição que atravessamos, não se iludam, né? Não vai haver uma mudança terrena, como se fosse num passe de mágica, só sob o comando do Cristo. Há um movimento regido por Jesus e as suas falanges de trabalhadores e a seus exércitos espirituais de limpeza, principalmente do umbral grosso, inferior e médio, mas nós vamos percebendo que quando a humanidade encarnada
caminha nesta proposta de melhoria, vamos dizer assim, fica mais suave o trabalho neste período de transição. Então, há incontáveis números de falanges trabalhando em nome de Jesus, recolhendo os nossos irmãos espíritos que não vão mais permanecer na Terra. Mas a verdade é que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sendo chamados, como trabalhadores da última hora, a dizer se podemos permanecer aqui ou se teremos de partir. Então, esta proposta de melhoria interfere numa transição mais suave, como interfere no auxílio direto e indireto que recebemos da espiritualidade. Bom, vamos seguir. Questão 519. Kardec pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Então, o indivíduo tem um espírito protetor. Ele tem também os familiares e os simpáticos, já falamos sobre isso. Mas Kardec quer saber agora se as coletividades o têm. É simples o raciocínio. Vamos à resposta. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para o objetivo comum, precisam de uma direção superior. Quem quer ler um pouquinho sobre isso, não deixa de ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Chico Xavier. Lá nós vamos ver, por exemplo, que o espírito responsável por auxiliar o Brasil é Ismael. Então, é um livro interessantíssimo, um livro para ser estudado, meditado, até para que nós possamos auxiliar na proposta da tarefa que foi designada para o Brasil. Vamos seguir. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Vamos à resposta, mas depois isso está muito claro, né, gente? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos, mas nós precisamos pensar, inclusive nesse ponto, que não só o avanço da coletividade é analisado, mas é claro que a responsabilidade de um espírito por coletividade exige mais elevação dele do que um que seja responsável por um único indivíduo. O que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte, que dentro das coletividades, nós vamos ter também gradações de hierarquia espiritual, dependendo das características da coletividade. Interessante, né? Pois é. 521. 521. Ué, por que não está passando aqui? Espera aqui. Eu não sei o que eu apertei aqui que está rodando assim. Depois eu conserto isso. Eu não entendo muito de informática, não consigo consertar agora. Bom, então vamos lá. 521, Kardec pergunta: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem o que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem os surdos ouçam. Então, se aqui a pergunta direcionou em relação às artes, a resposta dos espíritos é especial e é mais genérica. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui, especificando dentro da pergunta, que dentro das artes, se eu sou um artista, eu invoco auxílio de mais alto, né? Eu vou obter esse auxílio se eu mereço, dependendo do direcionamento da minha arte. Inclusive, em relação ao conteúdo, vai definir quais os espíritos eu atraio, né? Então, se a minha arte é uma arte que denigre a criatura, né? Que infelicita quem lê, ou quem escuta, ou quem assiste, quem admira, né? Se aquilo que eu produzo no meio artístico é algo que entristece, que traz melancolia, que traz ceticismo, né? Que envilece a criatura, eu vou estar necessariamente atraindo e tendo como simpáticos espíritos inferiores. Não tenham dúvida sobre isso. E isso se aplica
a escrita, a escultura, a pintura, a música, a dança, tudo. Tudo. A característica é de espíritos inferiores. Então você se faz acompanhar, e se você porventura invoca auxílio das forças espirituais, são forças espirituais inferiores que você vai obter, porque o seu objetivo não é um objetivo que busca o justo, o belo e o bom. Agora, se você, no campo da sua arte, você quer dar esperança, se você quer felicitar, se você quer transmitir beleza, justiça, harmonia, reconhecimento, gratidão em relação à criação, ao universo e a Deus, você vai estar atraindo espíritos ligados às artes grandiosas, né? Então, se você, ao seu pensamento solicitando esse amparo, você os tem. De espíritos ligados às artes, seja ela qual for, superiores. Mas e se você é, por exemplo, um artista cético, mas você é ético, você é bom, a sua arte fala de coisas positivas, você pode ter auxílio dos espíritos superiores relacionados à arte? Pode. Você pode. Agora, se nós estamos falando de arte, isso não vai mudar o raciocínio se eu falo, por exemplo, da ciência médica, né? Então, vamos supor, só um exemplo para que vocês façam esse raciocínio comigo. Eu tenho um médico, ele se diz materialista, ele se diz cético, ele se diz que não acredita em Deus, mas ele tenta ser um médico ético. Ele é um médico bom. Ele atende com compaixão, com sabedoria os seus pacientes. Não raro, ele trabalha muitas vezes voluntariamente, ou seja, ele não visa só o dinheiro. Este médico, apesar de afirmar-se materialista, certamente tem um amparo da espiritualidade superior. Nós vamos ver hospitais grandes de instituições beneméricas, hospitalares de socorro emergenciais amparadas por espíritos, que já foram médicos, que já foram enfermeiros, grandes cientistas, né? Espíritos de luz, espíritos um pouco mais equilibrados ou menos, mas que objetivam auxiliar a minorar o sofrimento dos encarnados. Independente da crença do médico, se a sua postura é uma postura digna, ele se faz merecedor de amparo, né? Agora, vocês imaginem, então, um médico que tem postura ética e que tenha fé. Vocês imaginam o quanto este profissional encarnado não pode ser capaz de realizar, uma vez que nós sabemos que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Então, se eu citei agora da arte e da medicina, vocês alonguem o pensamento para tudo. Para engenharia, para arquitetura, no campo da ciência mesmo, das vacinas. E se nós podemos trabalhar junto com a espiritualidade para o bem, infelizmente existem companheiros nossos que podem trabalhar com o auxílio da espiritualidade inferior para praticar o mal. É isso. É a lei da atração e da sintonia. Bom, dentro dessa questão, que é a última dentro dessa temática, então nós vamos terminar hoje, Kardec faz alguns comentários. É um texto maior, mas eu acho que vale a pena a gente ler, e eu ressaltei para vocês alguns pontos mais essenciais. Vamos lá. Diz Kardec: os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. Então, quer dizer, no passado, na antiguidade, os espíritos imaginavam esses, por exemplo, que ajudavam as artes, né, como divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses lares, e os penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, onde existiam as musas, né, da sabedoria e das artes, elas eram a representação alegórica destes espíritos, protetores das artes e da ciência. Né? Quem tem a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né, ou mesmo a China Antiga, vai ver lá que era muito comum que cada casa possuísse o seu altar familiar, no qual se cultuava a memória dos antepassados, porque se acreditava que eles pudessem amparar a família
atual, quer dizer, que eles permaneciam velando de onde quer que se encontrassem. Então, é isso que Kardec está falando, está nos recordando desse entendimento que é muito antigo na sociedade. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sob várias designações. Continua Kardec. Tendo todo homem espíritos que com eles simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias, tanto para o bem quanto para o mal. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. E, finalmente, diz Kardec, nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Olha a importância disso que nós estamos vendo. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria. E a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta, que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Talvez seja baseado nesse entendimento, intuitivamente, que há um ditado, né, que todos vocês devem conhecer: cada povo tem o governo que merece. Então, a natureza dominante do povo, não raro indica, indiretamente, a natureza da espiritualidade que o acompanha. Então, vocês possam ver a gravidade das nossas posturas individuais dentro da coletividade a qual pertencemos. Mais uma razão para que sejamos nós exemplo real de entendimentos superiores, de pensamentos elevados e de práticas éticas e corretas. Começamos individualmente para que a força do exemplo possa ser um dia coletiva, determinando assim nós que experienciamos atualmente no Brasil, determinando assim que uma espiritualidade superior possa melhor orientar os nossos administradores, os nossos legisladores, todos aqueles que têm a tarefa dificílima da responsabilidade. Porque muitas vezes nós olhamos desejando estar numa posição de poder, mas não se iludam. É tarefa dificílima. É mais fácil você cair com as facilidades do que com as dificuldades. São duas situações que impõem grandes desafios ao espírito que se encontra encarnado. Então não se iluda. Muitas facilidades, muito poder, muita inteligência, muito magnetismo pessoal, não é? Quando você fala e é seguido, isso tudo traz para você imensa responsabilidade, porque você responderá pelo uso que fez, da posição que ocupa, ou da inteligência que tem, ou da fala que exerce. Você responde perante Deus em relação à coletividade. Então, imagine a responsabilidade. Bom, nós encerramos aqui a nossa semana de estudos, né? Nós vamos voltar na terça-feira que vem, entrando já no tema pressentimentos, né, a partir da questão 522 do Livro dos Espíritos. Eu aguardo vocês na terça-feira às 7 horas. Agradeço a presença hoje do Valdeci, da Fernanda, da Denise, da Alcione.
o Alcione, não sei como se pronuncia seu nome, da Amabile e da Lourdes. Um grande abraço para todos vocês e para todos aqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários. Até a semana que vem, na terça-feira, às 7 horas.